Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fator Visão. O meu nome é Wilson Meirelles. Algumas pessoas certamente já perguntaram por que não me conheceram, não tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente. E eu queria falar um pouquinho antes de falar sobre a Síndrome de Estocolmo e a ideia, a visão da Síndrome de Estocolmo. Eu quero falar um pouco sobre mim, o que eu faço, porque certamente essa é uma pergunta que muitos têm feito já. Primeiro, a minha formação, eu sou militar do Exército, Agora, além de militar do Exército, eu também sou gerente de uma multinacional americana. Trabalho com organizações em 19 países. Além disso, eu fiz enfermagem, fiz fisioterapia, fui responsável pela fisioterapia da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Entre os cursos no Exército que eu fiz, foi muito interessante. Eu fiz curso de guerra na selva, eu fiz curso de caatinga, eu fiz curso de salto livre, eu fiz curso de mergulho, eu fiz vários cursos na área militar. Fui do grupo de operações de inteligência, tive missão de paz da ONU na África, em Moçambique, e atirador de elite, tive tanta coisa, gente, eu fiz tanta coisa, e eu acho legal vocês saberem um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu atuo em 4 frentes, posso assim dizer. Uma delas é o Qualidade de Vida Forever, onde eu falo um pouco sobre a saúde em si. A outra é o Fator Visão, que é esse canal que a gente está agora falando aqui. Outra área que eu trabalho é justamente com a empresa Forever Living Products, é uma empresa americana, onde a gente dá oportunidade às pessoas e fala sobre mudanças de alguns hábitos e quebra de paradigmas, dando oportunidade inclusive de estarem melhorando a sua condição em qualidade de vida de maneira geral. E a melhor de todas, que eu acredito, fui diácono da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui da Praia Grande. Deixei de ser, por motivos que Deus assim sabe, mas não foi nada que denegrisse a imagem, pelo contrário, cada um tem um chamado diferente. Mas o que chama a atenção realmente de falar sobre isso para vocês é que vocês saibam quem eu sou, porque muitos acabam não sabendo. Isso é importante, isso está dentro dessa ideia da Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo foi um evento que ocorreu na cidade de Estocolmo, quando uma jovem foi sequestrada. Ela foi colocada como refém e permaneceu muito tempo com o sequestrador. E esse provocador desse evento crítico, ela passou tanto tempo junto dele que ela passou a adotar aquela mentalidade que ele tinha. Isso foi chamado de Síndrome de Estocolmo. Foi estudado esse caso, porque em algumas situações a pessoa que está na condição de refém, ela nem quer sair daquela situação porque ela está sendo bem tratada. Então imaginem isso. Claro que esse tipo de conhecimento é um conhecimento que algumas pessoas não se valeriam desse conhecimento para controlar alguns estados de euforia, de público, de pessoas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, tá bom? A Síndrome de Estocolmo, ela dentro da visão da Síndrome de Estocolmo, existe alguns personagens a entender. Primeiro, existe a vítima, existe o refém, existe o provocador do evento crítico, e o quarto elemento é o mediador, ou o negociador, ou o gerenciador de conflito. Então, quando você sabe sobre essas questões, o que você trabalha na sua cabeça? Digamos que você esteja dentro de um banco e o banco vai ser assaltado. Você começa a olhar e perceber que as pessoas ficam arredias dentro do banco. O servente,
o faxineiro, né? Ele é uma pessoa que ele não gostou daquela situação. Ele acha que o bandido não tinha que roubar o pessoal que estava ali no banco. Que ele poderia roubar empresários, pessoas como ricas, como Silvio Santos, né? Abílio Diniz e outros empresários que tem no Brasil. Então ele fica revoltado. Com a revolta dele, ele começa a falar que o provocador do evento crítico não deveria fazer aquilo. Que ele deveria estar fazendo aquilo com outras pessoas, porque ali só tinha trabalhador e tudo, e ele começa a falar isso. O que essa pessoa se torna nesse caso? Então, como eu falei, existe vítima e refém. Reféns são aqueles que têm valor para a sociedade. Vou dar um exemplo. Digamos que o próprio Silvio Santos esteja dentro do banco. Silvio Santos é um refém. Quem é vítima? Vítima é esse funcionário que está indo contra aquilo que o provocador tá criando. Mesmo que a situação esteja sob controle, ninguém esteja sendo realmente humilhado ou apanhando, né, ou ninguém tomou um tiro para provar que ele realmente vai fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer, mas se você souber como trabalhar a síndrome de Estocolmo, você vai trabalhar da seguinte forma. Se você mostrar para esse faxineiro que ele não deve ir contra o provocador, e pelo contrário, procure entender por que ele tá sendo levado àquela situação. Você vai fazer com que ele crie uma empatia com ele. Isso é bom. Por quê? Porque evita o provocador de não tendo nenhuma relação com quem está no ambiente, ele realmente fazer uma vítima, para provar que aquilo que ele está falando vai ser verdade, ele vai fazer. Então se você pegar e falar assim, rapaz, tu não sabe qual é a situação dele, vai que ele foi despejado pela prefeitura e ele está querendo chamar a atenção do público. Justamente por quê? Porque ele foi despejado da casa dele pela prefeitura, para onde ia ser construída uma estrada, e até hoje não foi construída estrada e ele está na rua até hoje com a família dele. E nem recebeu a indenização pela casinha que ele tinha. E aí? Você sabe sobre isso? Não, você não sabe. Então, meu irmão, não, vamos colaborar no que a gente puder. O cara não está aqui para matar a gente, não está aqui para humilhar ninguém, ele está aqui para roubar. Seja qual for a situação, seja com o que ele tenha em mente, não vamos ir contra ele. Então, se você sabe disso e que isso pode causar uma certa simpatia com o provocador, não estou falando que a gente tem que apoiar o provocador, pelo contrário, mas o canal Fator Visão ele tem uma ideia, e a ideia principal do Fator Visão é não há julgamento, é Fator Visão. Então nisso que eu quero mostrar para vocês. Quando você sabe da síndrome de Estocolmo, e você sabe aplicar isso, você passa a ter um controle melhor da situação. Então, mesmo que a pessoa venha contra você, eu entendo. Eu entendo você. Só não concordo com a tua maneira de agir, mas eu entendo você. Só de você falar que você entende, você não precisa dizer que você não concorda com a maneira que a pessoa está agindo. Mas diga, eu entendo você. Por quê? Porque ele tem um motivo. Então, toda pessoa, quando vai fazer alguma coisa, para ela, aquilo que ela está fazendo é certo. Mesmo que ela tenha consciência de que ainda assim é errado. Então, para ela acha que ela tem que fazer. Por isso que as pessoas fazem o que fazem. E às vezes a gente julga, mas a gente não olha o lado da motivação dessa pessoa. Então, para que a gente não tenha que entrar numa situação mais difícil, entenda um pouco mais sobre a síndrome de Estocolmo. Você foi levado cativo. Passa a conhecer a situação da pessoa. Você passa a olhar para aquela pessoa e é a pessoa que te alimenta. É a pessoa que cuida de você. Então passa a olhar para a situação da pessoa, você começa a viver aquela pessoa, a causa da pessoa. E isso leva você a entender um pouco mais a pessoa. Então vejam que às vezes nós tacamos pedra sem a gente se colocar no lugar da pessoa. O que eu estou querendo dizer aqui hoje, nesse vídeo, se coloque no lugar do seu próximo, para que você não faça um julgamento e nem tampouco emita um juízo acerca dele, nem daquilo que ele faz. O fator visão é que não há julgamento, é só fator visão. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer com a síndrome de Estocolmo?
Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo e no próximo vídeo a gente se fala, tá bom? Um abraço, não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.